Bom estar de volta nesse nosso último vídeo aqui do nosso capítulo desafio de número 2. Diz o seguinte: uma pergunta com três respostas possíveis A, B e C foi respondida da seguinte maneira: 22,2%, isso aqui eu te chamo a atenção que é uma dízima periódica, né? Os entrevistados responderam A. B foi resposta de 33,3%. Eu também te chamo a atenção para que tenha erro bem tem, isso aqui também é uma dízima. E ele diz o seguinte, dos pesquisados e os demais responderam C. Bem, então, para construir o gráfico de setores relativos à situação, tomamos um círculo de raio unitário e os ângulos medidos em radianos. Responda então, letra A. Quais as medidas dos ângulos tomados na construção do gráfico? Então, antes de mais nada, eu vou pegar aqui uma circunferência para a gente entender o que se passa aqui. Vou aumentar um pouquinho a minha circunferência aqui, vou botar ela bem aqui. Então, ou seja, dentro dessa minha circunferência aqui, ele vai dividir ela em três partes, né? Vou botar aqui uma divisão de três partes. Na primeira, aqui quem respondeu A, quem respondeu B e quem respondeu C. E o ângulo daqui, ele é medido em radianos. Tudo bem? Tá bem aqui, ó, ângulo medido em radianos. E aí ele pergunta o seguinte, quando for construir esse gráfico, qual é esses ângulos que estão bem aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer se você acompanhou o nosso capítulo 1, era muito usual a gente deixar, né, a nossa dízima periódica em forma de fração, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te chamar o seguinte, eu chamo de x, só para te lembrar, né, de 22,2, e isso aqui é uma dízima periódica, e eu chamo de 10x, ou seja, eu multiplico por x, ou seja, um 2 vem aqui para frente, eu tenho desse jeito. Subtraindo um pelo outro, eu tenho, na verdade, 9x igual a 200. Então, meu x ele é igual a 200 sobre... Só que eu te chamo a atenção, eu estou trabalhando em porcentagem. Então, ou seja, na verdade, isso daqui é como se fosse 1 vezes 100. Como não, né? É 1 vezes 100, né? Então, na verdade, a minha fração ela é do tipo 200 vezes 9, 1 vezes 1 sobre 100, porque eu trato de uma porcentagem, então eu posso eliminar aqui e eu descubro que, na verdade, eu procuro a fração 2 nonos. Tudo bem? Então, ou seja, se eu procuro a fração 2 nonos, eu sei então, vou botar aqui na minha letra A, se o meu ângulo completo ele mede 2π, eu só procuro então 2 nonos deste ângulo. Então, ou seja, eu vou pegar o meu 2π, que é o ângulo, né, de 360 graus, e vou multiplicar por 2 nonos. Por quê? Porque aí eu vou ter o meu ângulo, 2 vezes 2, 4, 4π sobre 9. Então, ou seja, eu sei que o meu ângulo A aqui, ele é 4π sobre 9. Tudo bem? Então, beleza. O meu ângulo B, eu faço da mesma maneira. Tá? Ou seja, deu 33,3 e você sabe que isso aqui é 1/3. Né? 33,3, né, na nossa dízima, é a nossa fração de 1/3. Lembrando, está em porcentagem, né? Na verdade, só procurou 0,333. Então, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu pego 2π, eu só quero 1/3, né, do valor desse ângulo. Opa, botei 2 aqui. E aí, eu encontro, então, 2π sobre... Então, esse daqui é quem... Opa, vou trocar aqui. Vou botar como letra maiúscula. Então, aqui os candidatos que responderam A, os candidatos que responderam B. Então, ou seja, aqui o meu ângulo em radianos é 2π sobre 3, e o meu C só pode ser o que restou. Então, ou seja, eu tenho 2π, que é o total, menos 4π sobre 9, menos 2π sobre 3. E aí eu faço uma fração, né? Como aqui, então eu vou fazer o quê?
O meu maior número é 9, então eu vou multiplicar por 9, o meu 2, e dividir por 9. Então, 9 vezes 2, 18. 18π. Eu vou deixar todo mundo aqui dividir por 9. O 4π eu repito. Aqui, para 9, faltam 3, então 3 vezes 3, 9, né? Então, 3 vezes 2, 6, 6π. Então, eu sei que 6 menos 4 dá menos 10, então 18π menos 10, resta então 8π sobre 9. Então, o valor em radianos do meu C é 8π nona. Tudo bem? Então, ou seja, já descobrimos em radiano o valor de cada um que eu vou tomar. Tudo bem? Então, vamos então para a nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte: se 7.200 pessoas responderam A, qual foi o universo pesquisado? Vou apagar aqui, tá? Para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, essa aqui foi a nossa letra A. E eu vou puxar uma régua para cá. Eu vou fazer aqui em cima a nossa letra. Então, ou seja, o meu A, né, que for deu 7.200, ele corresponde a 2 nonos da minha população, né, das minhas pessoas que responderam à pesquisa. Então, nesse caso, o número de pessoas total vai ser igual a 7.200 vezes 9 dividido por 2. 7.200 dividido por 2 dá 3.600, isso mesmo, 3.600, né? Metade de 32 é 36, vezes 9, então, dá 32.400. Pode estar conferindo aí em casa, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, que às vezes fazer umas continhas de cabeça a gente pode errar. Tudo bem? Então, vamos então para fechar o nosso desafio, a nossa letra C. E aí diz o seguinte: qual é, nessa ordem, a razão entre a medida do segmento que une as extremidades do arco relativo às respostas B e o comprimento desse arco? Provavelmente você não entendeu nada, né? Ou, se você entendeu, você já está muito bem, tá bom? Então, eu vou pegar aqui está o meu B, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente aproveitar muito bem. E ele faz o seguinte, ó, ele quer saber qual é a razão. Então, razão é divisão, tudo bem? Então, existem dois elementos que eu vou estar dividindo. O primeiro, ele fala que é entre a medida do segmento que une as extremidades do arco relativo às respostas B. Então, ou seja, as extremidades que unem os arcos relativos a B é essa daqui, ó. Bom? Ou seja, é esse triângulo aqui. E aí eu vou fazer esse triângulo aqui só para transpor ele para esse lado. Ficar. Deixar ele bem parecido aqui, só para a gente ter o nosso cálculo. E aqui era nosso 2π sobre 3, né? É o nosso ângulo, nosso universo P. E aí o que acontece? Eu vou chamar, para você estar acompanhando aqui eu vou chamar de meu ponto A. E o que interessa, então, vai ser a minha distância Azinho. Por quê? Porque eu sempre ponho a letra minúscula oposta à letra maior, tá bom? Meu ponto B, então, vai ser o meu B aqui, e se o meu C fica aqui, o lado oposto vai ser esse daqui. Eu te chamo a atenção o seguinte, ó. Isso daqui, ó, é o raio, você confere? E esse raio, ele tem um valor, ele é um raio unitário. Então, ou seja, significa que o valor desse raio aqui, ele mede 1. Tá? Confere? Então, olha só, o que eu vou usar para achar a minha lei dos cossenos? De que maneira? Ora, se eu conheço o valor de dois lados, né, que é o meu lado C e o meu lado B, e eu tenho um ângulo, e eu quero descobrir o valor do terceiro lado, sendo que eu tenho, não é um triângulo, né, equilátero, não, perdão, não é um triângulo retângulo, né? Então, eu vou usar as minhas leis do cosseno. Se eu tivesse dois ângulos, né, e dois lados conhecidos, né, perdão, um lado conhecido e queria descobrir o terceiro, ou mais um lado, eu poderia até usar a minha lei dos senos. Mas como eu tenho dois lados conhecidos, quero descobrir o terceiro e só tenho um ângulo, então eu vou usar a minha lei dos cossenos. A minha lei dos cossenos funciona de que maneira? Então vai ser o meu A
ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno do meu ângulo. Se eu quisesse descobrir o meu b, é da mesma maneira. Repara uma coisa, eu vou botar então o meu b, né, ao quadrado, vai ficar igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos, vou chamar o meu AC, né, 2 vezes AC, vezes então o cosseno deste ângulo aqui, que é o meu ponto, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma ideia de que, apesar de eu ter escolhido aqui os números para facilitar a vida, tá bom? Mas ele vale para todos os lados. Eu sei então que o meu C vale 1 e que o meu B vale 1, porque esse daqui é o valor dos meus raios. Então, ou seja, a distância A que eu quero conhecer, que é A ao quadrado, vai ser igual a meu B ao quadrado, que vale 1, 1 ao quadrado é 1. Meu C vale 1, 1 ao quadrado também dá 1, menos 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, vezes o cosseno do ângulo A. E aqui eu vou abrir novamente, vou chamar novamente a minha circunferência e vou fazer aqui para você uma análise de ângulo, tudo bem? Então, vamos embora fazer a nossa análise de ângulo. Então, eu tenho aqui o meu eixo dos cossenos e aqui o meu eixo dos senos. Então, aqui o meu x, lembrando que é o meu eixo do cosseno, porque eu estou com sono, eu fico deitado. Sem sono, eu fico em pé. Então, está aqui, é o meu eixo do seno ou o meu eixo do y. Bom, e o meu ângulo de 120 graus, vou pegar aqui verde, ele vai estar mais ou menos aqui. Aqui está meu ângulo de 120 graus. Isso porque aqui está meu ângulo de 90 graus, aqui meu ângulo zero. E eu te chamo atenção porque o 120 ele passa 30 graus de 90, ou seja, ainda faltam para chegar no meus 180 graus, que é meia volta, 60 graus. Então, ou seja, este valor aqui de 60 graus, você confere que é o mesmo valor daqui. Ou seja, eu vou pegar aqui agora uma linha vermelha, traçar uma perpendicular aqui, e aí eu te chamo a atenção para o seguinte, ou seja, o valor dessa distância aqui é o mesmo dessa distância aqui. E o valor desta abertura aqui é de 60 graus, que é o mesmo desta abertura aqui, que também é de 60 graus. Então, sendo assim, o meu cosseno de 120 graus é a mesma coisa que o meu cosseno de 60 graus com adivinha. Por quê? Aqui é o meu eixo positivo, aqui é o meu eixo negativo. Então, ou seja, o valor do meu cosseno, vamos lá lembrar os nossos ângulos notáveis, né? Opa, quando eu começo a preencher a minha tabela, eu começo pelo 30, 45, 60, né? Coloco o meu seno, o meu cosseno, conto de 1 até 3, 1, 2, 3, tiro a raiz de todo mundo, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, e divido todo mundo por 2. Quando eu quero saber o cosseno, eu inverto, então eu pego raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 e coloco o meio aqui. Então, ou seja, o meu cosseno de 60 graus vale meio. Então, ou seja, aqui está bem na metade. Só que esse valor, apesar de ser igual aqui, aqui é o meu eixo negativo. Então, aqui vale menos meio. Então, o cosseno meu de 120 graus vale menos 1 sobre 2. Então, voltando aqui, eu vou estar multiplicando, então, por menos 1 sobre 2. Então, eu posso cortar o 2 com 2 daqui. Vou pegar o meu a ao quadrado, 1 mais 1, 2. Menos com menos, lembrando que tem uma multiplicação aqui, então eu resolvo a multiplicação primeiro. Então, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Confere, então, meu a, ele mede, então, raiz quadrada de 3. Então, ou seja, o primeiro elemento da razão, nós já descobrimos, que é a nossa raiz quadrada de 3. Eu vou aqui de verdinho, não é a nossa resposta, mas é um elemento da nossa resposta. Tá bem? Então, ou seja, já achamos um.
O segundo elemento que ele pede é o comprimento desse arco, então, ou seja, o valor deste comprimento aqui. Tudo bem? Então, ou seja, se você parar para pensar aqui, 2π como ângulo, né? Então, ou seja, uma volta completa aqui vale 2π em radiano, né? O π ele equivale, né, como a gente já vem falando várias vezes aqui durante a nossa playlist, ele equivale a 180 graus. Então, ou seja, 2π ele equivale a 360 graus. Bem, e o comprimento da nossa circunferência, por incrível que pareça, também coincide como 2π. Por quê? Porque é 2πr o comprimento da circunferência. Você confere? Se é 2πr e o meu raio vale 1, então, ou seja, 1 vezes 2π, 2π. Então, ou seja, o meu ângulo de 2π corresponde ao comprimento da minha circunferência de 2π. Isso aqui é uma definição até dos nossos próprios radianos. Sendo assim, eu quero saber quanto que mede este arco, ou seja, eu vou chamar esse arco de x, quando no meu comprimento ele mede 2π sobre 3. Se você fizer, é óbvio que vai descobrir, então, que o comprimento do nosso arco aqui, né? O comprimento do nosso arco, então, ele é 2π sobre 3. Bem, então, esse daqui é o segundo, é o segundo elemento, então, da nossa razão. Ou seja, nós já temos os dois elementos da nossa razão. Então, o que restou a gente fazer é calcular a nossa razão. E aí pergunta, a razão é a medida do segmento que une as extremidades, está aqui, raiz quadrada de 3, né, que é o nosso A, dividido, né, então, pelo comprimento desse arco, que é L, né, o comprimento do nosso arco. Então, é raiz de 3 sobre 2π dividido por 3. Então, o que eu vou fazer? A regra de fração, eu repito a primeira, né, raiz quadrada de 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 2π. Sendo assim, eu vou ficar com 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2π. Então, essa aqui é a razão que eu procuro. Vou fazer aqui o meu verde, mas eu vou usar o meu amarelo, que é para dar a minha resposta final. Tudo bem? Então, fechamos aqui o nosso capítulo 13. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Te vejo então no próximo capítulo. Forte abraço.